Bem-vindos a mais um episódio do Ponte Lusa Podcast. Este que é o episódio número 6. Eu sou a Emma Alves e hoje vamos falar sobre construir uma identidade longe do país onde nascemos e entrar em duas fases meio estranhas da vida quando estamos no meio de uma mudança. A primeira vez, quando veio para Portugal, com 12 anos, estava a entrar na adolescência. Agora está a entrar numa nova fase em que deixa de ser estudante e passa a ter que enfrentar a vida de adulta, uma nova carreira. Estou aqui com a Fernanda Mesquita, que é muito brasileira, mas também muito portuguesa, na vida, nas relações e até no passaporte. E então, Fernanda, Alô. Bem-vinda! Alô, obrigada. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer meu pai por proporcionar isso pra mim, porque se não fosse por ele e pela coragem dele e da minha mãe, nada disso seria possível, que eu tô aqui hoje, e principalmente em Portugal. E é isso, basicamente. E hoje, sentes-te mais portuguesa, mais brasileira ou uma grande mistura das duas? É assim, pra quem namora um português, acha muito difícil ser 100% brasileiro ultimamente. Mas acho que é uma mistura dos dois. E são duas misturas muito boas, na verdade. Acredito que eu consegui pegar a essência dos dois países e juntar em mim. E pronto, e basicamente me tornar essa Fernanda que eu sou hoje. Mais conhecida como Nanda. E eu digo que é verdade. E eu, na verdade, começaram a me chamar de Nanda, principalmente porque eu vim pra faculdade e me decretei assim, que eu falei, agora. Eu sou Nanda. Eu sou a Nanda. E porque, assim, foi na faculdade que eu comecei a me identificar mais com essa parte portuguesa de mim, entendeu? Ok. Então, acho que é isso. Então, eu pensei assim, pronto, por que não colocar um nome que complete as duas, né? Então, meu apelido, né? E é também um pouco o que eu sou, a mistura dos dois. E é isso. Crescer entre dois países. Muito interessante, visto de fora, mas imagino que em algumas alturas deve ter sido bem confuso. Qual é a tua primeira mudança, a tua primeira lembrança do teu pai dizer vamos mudar, vamos para Portugal? O que é que... Primeira recordação. Eu lembro que os meus pais foram viajar para Portugal. Passei férias e foi com a minha irmãzinha mais nova, a Isa. Na época era muito criancinha mesmo, era um bebê. E eu tinha ficado com os meus avós e com minha irmã, a Carol, em casa. E eu lembro que meu pai tinha se encantado por Portugal. E a decisão dele de vir para cá foi porque ele estava num museu e ele viu um grupo de crianças de escola com a professora. Basicamente, estavam tendo uma excursão escolar, e ele achou tão bonitinho o fato delas serem tão comportadas, as crianças, e tá sempre ali com o bloquinho anotando. E é verdade, ele ficou tipo, gente, eu quero isso pros meus filhos, eu quero esse tipo de educação, esse tipo de vontade de estar lá e aprender, e acho que foi mais isso que motivou ele, e a minha mãe, a virem pra cá. Mas principalmente o meu pai, acho que isso mexeu muito com ele, porque eu lembro dele falar exatamente isso. Quando ele veio, regressou e falou que queria mudar pra Portugal. Porque depois vem sempre o choque, tipo, como assim? Você foi viajar, tipo, a passeio, super tranquilo, e volta e quer mudar pra um país completamente diferente. Meu pai já tinha a ideia de mudar, não sabia pra onde exatamente, e por causa da segurança também, da questão do Brasil ser o que é. Portugal mais seguro. Portugal ser mais seguro, sim. E ele falou, tipo, ok, preciso de uma... A gente era muito criança ainda, então ele precisava de um lugar onde a língua não fosse nada de muito diferente, que Portugal é esse lugar, ok? Porque ele ainda tinha pensado em ir, talvez, Estados Unidos, só que tem o inglês e a gente na época não falava esse tipo de língua, e ele achou que ia ser uma defasagem enorme na nossa escolaridade. E é isso, e ele decidiu que ia ser isso, e que a gente vinha pra cá. Eu lembro que eu tava com ia fazer meus 12 anos, tava com 11, eu acho. E pronto. E pronto, e aí começa a mudança das malas, e vamos preparar tudo. E em 2 anos, mais ou menos, a gente veio pra cá. E o teu pai? Vocês vieram logo em família ou o teu pai veio antes? Conta-me essa história. Então, meu pai veio antes, ele veio conhecer, ver das escolas para já deixar inscrito, porque até então é aquela mentalidade brasileira do, ok, escola particular e tudo mais. Só que ao chegar aqui, ele veio com meu avô, e
porque meu avô sempre topa tudo, né? Então, eles vieram os dois, e o que aconteceu foi, pronto, eu sou adventista do sétimo dia, e a gente tinha uma igreja lá em Lisboa, e por acaso, o pessoal da igreja de Indaiatuba conhecia um pessoal que morava aqui, e falou do meu pai para esse pessoal, que é o Arne e a Rose, e eles receberam o meu pai e o meu avô, tipo, um espetáculo. Chamaram ele lá pra casa deles. E meu pai, tipo, eles moram em Alcochete, que é perto de Setúbal, que é onde eu moro atualmente. E eles falaram assim, não, vocês vêm aqui pra casa, a gente vai conversar, vamos tentar aqui entender o que precisa, o que não precisa. Na época, precisava de alguém pra dizer que, pronto, se responsabilizava por aquela pessoa. Honestamente, eu não sei se hoje em dia ainda precisa ou não, mas na época era assim. E foram eles que se responsabilizaram por isso. E o que se passou foi, meu pai estava à tarde, ele ia pro Porto no dia seguinte, falou, ok, tem que arranjar um lugar para dormir. E ele pegou, quando estava indo para Alcochete, viu a placa de Setúbal e foi pesquisar sobre essa placa e viu que era perto. E falou assim, olha, achei um hotel em Setúbal, pai, vamos para lá dormir e depois a gente segue caminho pro Porto, que era aonde a gente ia morar. Pronto, chegaram em Setúbal, dormiram. No dia seguinte, meu pai tem sempre o hábito de, quando tá em lugares diferentes, acordar e tomar café da manhã fora, tipo, caminhar, ver a cidade e olhar imobiliários. Meu pai adora olhar imobiliários, mas em qualquer lugar, tipo, sim, adora olhar imobiliários. E por acaso, assim, eu gosto de dizer que foi destino, porque realmente foi, tipo, aquilo ali eles podiam tanto ir pra esquerda quanto ir pra direita. E ele virou pro meu avô e falou assim, então, direita ou esquerda? E eu não lembro o porquê, se foi meu avô, se foi meu pai que decidiram, mas foram pra direita. E ele tinha uma imobiliária que tinha lá afixado o preço da casa que a gente mora hoje. E meu pai falou, o preço tá ótimo, vou comprar. E ele entrou. Meu avô, na época, ajudou ele a dar a entrada na casa. E ele comprou a casa. Então, tipo, uma coisa que era pra ser só ver, analisar, porque ele também precisava, na época ele veio como visto de estudante, porque ele fez mestrado aqui, e era só pra, tipo, fazer a inscrição da faculdade e tudo mais, era só o básico mesmo. Ele saiu daqui com uma casa comprada. Ele chegou lá no Brasil e falou, olha, já temos casa, já temos tudo, já podemos ir. E ficamos todo mundo meio, ok, beleza, top. Eu não, porque eu não queria muito ver. Na época eu tava na minha pré-adolescência, tinha acabado de arranjar muitos amigos. E pronto, porque meu pai a gente vivia viajando e isso acabava meio que por atrapalhar um pouco a questão da amizade. Finalmente tinha ficado num lugar fixo, e aí ele resolveu mudar de novo. Mas pronto, foi pro melhor, até porque agora eu tenho os meus amigos, tenho meu namorado, e é uma coisa que ajudou. Mas a história é essa, tipo, basicamente... Chegou a Setúbal, adorou a cidade, por acaso achou uma casa espetacular com preço ótimo, que na época sabemos muito bem que os preços também da casa estavam muito mais favoráveis, e é isso, tipo, basicamente foi o que foi. E Setúbal ficaram e estão até Ficamos, hoje até na hoje. mesma casa, portanto foi o teu pai teve uma escolha certeira ali, uma mudança de direção acertada. Não, meu pai já falou que nunca mais sai dali. Por isso é porque realmente gosta de lá. Escolheu. E então, vieste para Portugal, falaste que estavas numa fase de pré-adolescente, a começar a construir as tuas amizades e de repente mais uma mudança. Chegas aqui, estudaste em escola pública, aqui, sim. Acabou por não se concretizar aquela ideia do colégio particular, escola pública, e as pessoas, o que é que tu pensavas das pessoas aqui, da escola aqui, dos professores, o que é que tu achaste, qual foi a primeira alteração, a primeira mudança que para ti foi, não, o que é que eu estou a fazer? Ok. Então, basicamente, a gente chegou, eu um pouquinho contrariada, como eu já tinha dito, tipo, eu saí da escola, porque aqui o ano letivo começa em setembro, né? Então, na época, meu pai achou prudente eu sair da escola em julho, que era as férias, acabava, eu saí em junho, mas as férias começavam em julho. E viemos para cá em agosto, nesses dois meses anteriores. Foi mesmo para preparar tudo, a mudança, as malas. Eu lembro que a gente saiu com 11 malas e um sonho, que eu costumo dizer.
E a gente chegou aqui. E a primeira coisa que eu reparei, depois de sair dessas longas férias, porque foram muitos tempos. Muito tempo. Sim, foi muito tempo. Pronto. Sem estudar, sem nada disso. Começou as aulas. O que eu reparei foi, primeiro, sempre aquela situação de a gente já vem com uma ideia dos portugueses, concretizadas do Brasil. Tipo, a piada que fazem no Brasil dos portugueses é ora, pois. Ora, pois. Ora, pois. Eu achava que eu ia ouvir isso o tempo todo. E, na verdade, não. Ninguém diz. Ninguém diz isso. Mas pronto. E é isso que aconteceu. Tipo, eu vim com uma ideia de portugueses, entendeu? Que era a mulher que não faz bigode nem depila o sovaco. E dos homens que casam com as brasileiras e a gente rouba os maridos dela, né? Ok. Eram as ideias que a gente tinha. Um preconceito muito grande. Completamente desfasado. Completamente. Mas era muito porque era o que eu ouvia como criança das pessoas quando eu falava que ia para Portugal, entende? Uhum. E era muito isso. E entra mesmo essa situação. Na escola, já foi diferente. Já foi um lugar que a situação já era mais séria, tinha que começar, pronto, a me habituar à forma de escrita, à forma de fala. Apesar de que, pronto, acho que notas claramente que o meu sotaque nunca mudou, mas foi uma coisa que eu prometi para mim mesma que nunca ia mudar. Chegou uma época que eu comecei a falar um pouco mais, e agora já falo um pouco mais português de Portugal do que propriamente português do Brasil. Mas eu prometi pra mim que essa era a minha essência. Era a única essência que eu podia manter. Era o sotaque. Era o sotaque. Porque se você olha pra mim, você não acha que eu sou brasileira. Loura, branca, né? Tipo, acaba por ser uma coisa mais... exato. Tanto que se eu não abro a boca, o pessoal acha que eu sou daqui. Então, eu acho que, tipo... Se eu mudasse isso, ia mudar um pouco a minha essência. Então, eu mantive. Com muito preconceito, relativamente à escola. E a muitas pessoas. Até hoje, sinceramente. Ainda há esse tipo de preconceito. Mas é aquilo, o pessoal fala, você tem que mudar, você tem que falar português de Portugal para as pessoas começarem a te respeitar mais, a você ter mais... Mas não é, isso não pode ser assim, tipo, é a minha língua, é onde eu nasci, tipo, é o meu povo, eu não vou deixar de falar só porque alguém não gosta, entende? Totalmente certa. E eu acho que é isso que o pessoal tem que entender também, o que vem para cá, é que apesar de que haja esse preconceito relativamente à nossa língua, o nosso jeito de ser, eu acredito que há certas coisas que tenham que se mudar sim, em questão cultural, por exemplo. É uma coisa que entra muito por esse âmbito, porque o brasileiro, pronto, é muito de fazer festas e nananã e cananã. E, tipo, pra gente é normal você estar na praia com um radinho de música aos altos berros e todo mundo gosta. Aqui em Portugal não é assim, entende? E eu sinto que há certas pessoas que não entendem isso ainda. E isso tem que se entender. Agora, não é você mudar aquilo que você é, respeitar a cultura de outro povo. Okay. Agora, acho que as pessoas não devem, se inibir, dizer que não, vou mudar porque... Não tem que mudar, tipo... Então, nunca tiveste de chegar àquela fase em que pensaste, eu tenho que escolher uma identidade para me integrar aqui? Nunca. Para estar aqui dentro? Isso nunca. Ok. Então... A principal diferença que tu vês, pelo que tu estás a dizer, é o cultural. Certo? Cultura. Cultura é muito diferente, mas se nos adaptarmos, vamos todos integrar-nos, vai correr tudo bem. Ambiente académico. Ok. Aumenta, muda ou facilita tudo na tua vida? Não, facilitar não facilita. É assim, para mim foi muito complicado. Primeiro porque eu já tenho a dislexia e o TDAH, não é segredo pra ninguém, também não escondo, não tem porquê. E é uma coisa que, já atrapalha por si só uma educação no próprio país. Depois, ao vir pra cá, tem ainda a língua e a forma de se escrever, que são diferentes, atrapalha mais um pouco. Então, assim, acabou por ser uma dificuldade muito grande para mim a escolaridade. Sempre foi, por conta dos problemas que eu tinha, mas começaram a ser muito maiores depois que vim para cá. Até mesmo a integração com os alunos e, futuros amigos, que até então não eram. Mas é isso, basicamente, há uma dificuldade, sim. O que se faz é superar.
Tipo, eu acho que, nesse aspecto, meu pai e minha mãe fizeram uma coisa muito boa, que foi trazer a gente em setembro pra cá, entendeu? Se informar de como era o ano letivo e tal. Porque se eu não tivesse começado desde o começo, ia ser muito complicado Se tu seguir. apanhasses o ano, queres dizer, se tu apanhasses o ano Em janeiro. a meio. Sim, porque eu conheço alguns... No Brasil, algum pessoal... no Brasil começa em janeiro e vai até dezembro. Isso, é o ano. Em Portugal, o ano letivo começa em setembro e termina em junho. Isso. E o que acontece? Eu via muitas amigas brasileiras que vinham pra cá, e até gente da minha própria turma, que chegou em janeiro, porque os pais às vezes não se informavam, ou mesmo não tinham essa possibilidade, queriam que acabassem o ano em dezembro, então vinham em janeiro pra cá, e era muito difícil apanhar o fio da meada. Porque também os professores aqui são muito mais exigentes, tipo... por exemplo, os meus professores no Brasil eu sinto que davam mais atenção a certas coisas do que propriamente... Como eu gosto de dizer, é o jeitinho em português. É do tipo, já te ensinei, agora vai. E vai. Explora. Exato, seja feliz. Então, basicamente é isso. Acho que a escolaridade, pelo menos do 7º ao 12º ano, é uma coisa que as pessoas que vierem têm que vir informados. Porque, por exemplo, também com a questão do 10º ano, entra aquela questão da separação das disciplinas, que você tem que escolher humanidades, tem que escolher ciências ou economia. E muita gente chega do Brasil para um 10º ano e não sabe... Como assim? Tem que escolher alguma área? E qual área escolher? Agora, exato. Porque o Enem faz uma O Enem faz um apanhado de tudo e depois você escolhe pela faculdade, não é pelo ensino médio, que a gente costuma dizer. Pelo secundário, é isso. Ok. E então, passaste por mais uma mudança, porque tu estavas em Setúbal e agora estudas na Covilhã, estudas na Universidade da Beira Interior, estudas na UBI. O que é que mais... Estás no final do teu curso, no final da tua licenciatura. Como é que está a ser este final de curso? Pode-se dizer caótico? Podes dizer Ótimo, caótico. porque não há outra palavra para descrever a não ser essa. É assim, eu entrei em 2023, pretendo acabar em 2026, e vou acabar com certeza. Mas eu digo isso por quê? Porque eu não sei como é que é, isso eu não sei dizer como é que é no Brasil, nunca tive uma licenciatura no Brasil, mas... Aqui você pode, tipo, caso você não consiga superar uma expectativa de nota para conseguir passar naquela cadeira, você pode manter pro ano seguinte. O problema é que se você tá no seu último ano, você não pode manter nada pro ano seguinte, né? Você tem que concluir tudo. E pronto, e eu por acaso consegui concluir tudo, por acaso deu certo. Mas há uma certa pressão e uma certa dificuldade, porque você está habituado a um certo sistema, que é, ok, se eu não passar agora, consigo recuperar. E esse sistema agora já não se aplica. Agora já não dá. Agora tem que terminar e pronto. E pronto. E assim, eu entrei na faculdade de filosofia, eu faço filosofia, e foram 3 anos incríveis, foram 3 anos onde... Por acaso, que é o que eu digo, a questão do ser português da minha pessoa, é exatamente a faculdade que impõe isso em mim, porque não tenho amigos, tipo, brasileiros quando entro pra faculdade, tipo, são todos portugueses. Por acaso, eu tinha uma colega de casa que era brasileira, mas ela foi embora no ano seguinte. Então, fiquei mesmo só em contato com a língua portuguesa, com o jeito português. Com os portugueses, exatamente. E eu comecei a perceber que, tipo... Há certas coisas que ser português é muito bom, tipo, impor limites. Porque o brasileiro tem essa dificuldade, entende? Então, eu acho muito interessante o fato de eu ter amigos na faculdade. E, às vezes, a gente só fala, não dá. Tipo, não, você não pode vir jantar aqui em casa porque eu não tenho tempo pra isso. Tipo, eu tenho que fazer. E essas questões mesmo de poder impor limites, ter essa consciência de, ok, cada um tem o seu canto e tudo mais, veio muito da vertente portuguesa, entendeu? De ser. Então, acho que o português é um bocadinho mais rude. Ai, não é rude, atenção. Não é rude, é reservado. Mais reservado. Bem. Acho mais reservado, sim. E a faculdade mostrou muito isso. Eu acho que, além da aprendizagem da filosofia, que foi o meu método o meu curso e a minha vocação, eu sinto,
eu aprendi muito com as pessoas, entendeu? E aprendi muito mais sobre a cultura portuguesa. Ok. E achas que agora vais terminar o curso, né? Como Sim. tu disseste, não há hipótese de deixar para o ano que vem, Não. vai terminar. Notas que existe muita pressão para o que é que eu vou fazer a seguir? Como é que eu terminei o curso, agora vou trabalhar, mas vou trabalhar em quê? Vou trabalhar como? Vou fazer exatamente o quê? Essa pressão como é que te está a afetar? Ok. Se a estás a sentir. Não, sim. Acho que todo mundo sente um pouco, tipo, não... Principalmente no nosso curso, porque o nosso curso você não faz nada sem mestrado. Ok. Porque assim, quer dizer, faz. Você pode ser explicadora, pode ser que você consiga dar umas mentorias, mas área de trabalho, só com o mestrado. Porque o objetivo da maioria ali é ser professor, ok? Eu gostaria muito de ser professora, era um sonho que eu tinha. Só que isso em Portugal acaba me impedindo um pouco, tira um pouco a vontade. E vou explicar. Primeiro a questão do âmbito da pressão. Sim, é uma pressão, porque você tem que entrar no mestrado para conseguir fazer alguma coisa. Mas mesmo quem não precisa de mestrado, amigos meus e pessoas próximas, eu consigo notar claramente que eles sentem a pressão do e agora? Uhum. Porque você entra num tanque de tubarões completo. Tipo, você tem que procurar trabalho, aí na área de trabalho você tem que ter 20 mil experiências para poder entrar naquela área de trabalho, sendo que você acabou de sair da faculdade, então você não tem experiência nenhuma. Nenhuma. Nem coisa nenhuma. E eu acho que as pessoas estão meio idealizando profissionais que não existem ainda. Tipo, você não pode pedir 5 anos de experiência para alguém que acabou de sair da faculdade. É impossível, tipo, não dá, não dá, tipo, não existe. E acaba por ser isso. Acho que é um pouco da falta de empatia também dos próprios empregadores para as pessoas que estão sendo empregadas, entende? Tipo, acho que é mais por aí. O medo, o receio de... Porque depois tem toda uma família, eu digo pelo menos por mim, tem toda uma família por trás que te apoiou, te ajudou, te bancou, porque quem estuda fora, tipo, precisa de ajuda financeira também. Eu acho que tudo isso leva uma questão que é, ok, terminei, tanta gente que me ajudou e que me apoiou e que quer me ver alavancar, como eu vou fazer? Porque eu sinto também que é isso, não se sabe, tipo, como é que eu vou, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que eu posso fazer. Porque depois entra essa questão do poder também. E acho que é mais por aí, tipo, tem sim essa pressão de... E agora? E agora? E agora? Eu, sinceramente, assim, eu também entendo aquelas pessoas que tiram aquele ano sabático, porque é realmente catastrófico pra gente esses três anos, ou quem tem o mestrado integrado 5. É uma coisa que mexe com o nosso psicológico e os professores põem sim pressão e acho que devem pôr, porque senão, se a gente não aguenta a faculdade, quem dirá a vida? E acho que é mais isso, tipo, é o receio. Não é nem tanta pressão, é o receio. De, será que eu joguei tudo fora? Será que eu fiz uma licenciatura para nada? Não. E não, a gente sabe que no fundo a gente sabe que não. Mas tem sempre aquela situação. O pensar se será que foi Sim, e depois em entra, vão. sim, e depois entra a vida adulta também, né? Porque a gente entra aqui como meros pimpolhos adolescentes, tipo, literalmente, não tem outra palavra, somos pimpolhos, tipo, somos adolescentes aprendendo a crescer e a se virar sem os nossos pais. Muitos nem a se virar sem os pais, porque os pais eles ainda moram com os pais. Quem estuda na UB, mora aqui na Covilhã, continua com os pais, não tem nem por que não continuar. Agora, quem não mora, tipo, tem que se adaptar de uma forma tão brusca e tão rápida que você fica meio, uou, ok, sou adulto, uhul, mas ao mesmo tempo depois vem as contas e você, ok, não é assim tão... Não é assim tão divertido Não é assim tão quando fixe. chega à conta. Exato. Então vamos passar para... E o que é que aprendeste neste seguimento? O que é que aprendeste recentemente que gostavas de ter aprendido há 5 anos atrás? Há 3 anos atrás, quando iniciaste a tua licenciatura. Ok. Isso é uma pergunta difícil. Há 5 anos atrás, o que eu queria ter aprendido que eu aprendi agora? Olha, primeiro, eu acho que o que eu queria dizer pro meu eu do futuro, do passado, agora que, pronto, eu cresci,
não conta tudo pra todo mundo, não vale a pena. Guarda as coisas pra você. Guarda os segredos. Deixa dar certo primeiro, depois você pode falar. Ok. Entendeu? Acho que é principalmente isso, porque eu sinto muito que há pessoas que não querem ver o seu sucesso, entende? E eu sinto muito que se você fala pra alguém sem ter a confiança de que aquela pessoa quer te ver alavancar e ir pra frente, Foi isso. sei lá, parece que você sente logo que foi, que tem uma âncora ali, tipo, você não sabe bem o que é, mas eu sinto muito que, às vezes, o falar, entendeu? Como diz Fernando Pessoa, né? Peixe morre pela boca. E achas que o facto de estudares filosofia também te ajuda a ter uma noção mais, uma linha de raciocínio agora mais clara, uma noção diferente que te faz pensar que se calhar a menina frustrada que eras, que agora mudou, como é que a filosofia te ajuda nisso? A lidar com essa frustração, porque houve aqui uma fase de frustração, saí do Brasil, vim para Portugal, depois toda esta fase de frustração, como é que a filosofia te ajuda hoje a pensar nisto? Ou não tem nada a ver? Não, sempre tem, né? Eu acho que, assim, todos nós temos filosofia dentro de nós, é um facto. E eu sinto que sempre me ajudou, sem eu perceber, porque eu sempre tive um quê filosófico, entendeu? Dentro de mim. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito do perguntar os porquês, tentar entender, e até mesmo devagar em relação a certas coisas. E eu sinto que o que me ajudou muito na época foi o cinema, os filmes, e tentar entender por forma visual aquilo que eu tava passando. E depois pensava relativamente a isso. Então, eu acho que a filosofia é a ponte para a vida de todo mundo. Acho que é uma coisa que se você, a partir do momento que você aplica, além de aprender, acaba te dando espaço para ser quem você quiser. Você entende? E é isso, tipo, eu tava frustrada, mas eu também pensei, eu não vou sair daqui. Meu pai não vai me tirar daqui, eu não vou voltar pro Brasil. Entende? Tipo, eu vou estar aqui, minha vida vai ser aqui. Ou eu mudo ou eu vou ser frustrada para sempre. Para sempre. E não há hipótese de ser frustrada para sempre. Não há hipótese. Isso nem eu me permitiria tal. Então eu pensei assim, ok. Na época eu li O Mundo de Sofia. É um livro muito bom. Foi o primeiro livro que eu li filosófico a sério, foi esse. Tava no meu nono ano, eu acho. E ali eu percebi que a filosofia sempre me acompanhou. Tipo, quem somos nós? O que é o mundo? Entendeu? E era uma coisa que eu me perguntava, tipo, por que eu tenho que vir pra cá? Mas eu tô aqui, então, o que eu posso fazer pra melhorar? E aí, as coisas iam fluindo, e eu ia me abrindo ao mundo, e o mundo também ia se abrindo pra mim, e é ótimo, tipo, e estudando filosofia agora, eu percebo que ela sempre esteve comigo, eu só não percebia antes, agora já percebo. Tens a capacidade de a compreender. Exatamente. Muito bem, então, agora vamos aqui avançar um bocadinho, 3 palavras para definir a tua vida atual, assim, muito rápido, pensamento rápido, 3 palavras. Fernanda, 3 palavras e porquê? Ok, então, 3 palavras, né? Vai! Isso é muito difícil. Uma só. Uma de cada vez. Acho que 3 palavras pra me descrever agora é sabedoria. Sabedoria. Compreensão. Compreensão. E paz. E paz. Acho que é muito importante, sabe? No mundo de hoje, do jeito que tá, paz é muito importante. E não é paz do tipo, ai, quero ter paz. Não, é você mesmo interiorizar que, calma, no seu tempo, você não tem pressa. Tipo, não deu pra fazer esse curso, faz outro. E depois você faz o curso que você quer. Tipo, vivam com mais calma. É que às vezes eu fico pensando assim, gente, você tá no meio do trânsito, o cara buzinando, tipo, você não tem pra onde ir. Calma, respira. Tipo, tá tudo bem. Paz, exato, tenha paz, tenha paciência. Eu acho que é mais isso. E a vida adulta é isso. Se você não tem o seu cantinho de paz, você pifa completamente. Completamente. Ok.
Vamos passar aqui para a fase final do nosso episódio de hoje. Eu gostei muito desta conversa, mostra como é que crescer entre culturas diferentes pode trazer dúvidas, mas também traz sensibilidade, visão do mundo e aqui esta última reflexão que a Fernanda nos fez sobre paz, tranquilidade e viver com alguma compreensão e com algum cuidado connosco. Ao longo da minha experiência profissional, e eu trabalho bastante com planeamento imigratório, sei que uma das coisas que mais preocupa os pais é a integração. É o futuro dos filhos em Portugal, é o futuro dos filhos num novo país e, por isso, para terminar este episódio, eu vou devolver a palavra à Fernanda e vou pedir-te, por favor, que faças aqui uma despedida e umas frasezinhas de apoio a estes pais para eles saberem como é que é na realidade, da tua visão de criança, mas para sossegar estes pais que têm tanto medo, muitas vezes. Ok. Então, eu acredito que se é isso que você quer e se você demonstrar que realmente vai ser bom para ambas as partes da família, tanto pais quanto filhos, eu acredito que seus filhos vão se sentir tranquilos. Eu me senti. Apesar de ter a revolta dos meus amigos, eu também consegui entender o lado do meu pai. Porque ele não fez isso por ele fez isso por mim. O lado da minha mãe, que também não fez isso por ela e fez por mim. E fez pelos meus irmãos também. E eu acredito que se você tem receio agora de vir por conta dos seus filhos, eu acho que uma conversa sincera do explicar o porquê e tentar mostrar e tentar fazer eles compreenderem, porque o mais importante é fazer eles compreenderem aquilo que vocês querem. Porque não adianta você só forçar, você vai e ponto. Não. Se vocês também têm que compreender o porquê vocês querem ir, seus filhos também têm o direito de compreender isso. Então, acredito que é mais por aí. E se não fosse porque é isso, é força, se não fosse pela força dos meus pais, a gente não estaria aqui hoje, eu não poderia, eles não teriam me proporcionado aquilo que me proporcionaram, eu não teria provavelmente agora a minha carreira que eu tenho hoje, porque os brasileiros sabem que filosofia no Brasil é uma coisa que está caindo, muito em decadência, e é uma pena porque devia ser essencial, mas hoje em dia eu me permito ter a carreira que eu quero, por conta também do lugar onde eu estou. E acho que isso tudo é graças aos meus pais e aos meus avós também que ajudaram no meio tempo. E muito obrigada a todos por terem ouvido. E obrigada principalmente ao meu pai e minha mãe por me proporcionarem isso. E eu também agradeço muito à Fernanda. Obrigada pela partilha, obrigada por vires dividir connosco as tuas ansiedades de jovem adulta. E a vocês que nos estão a ouvir, muito obrigada por nos acompanharem mais uma vez. Se gostaram, partilhem, comentem e estejam aqui no próximo episódio. Estaremos nas redes sociais, em @lusa.cidadania, no YouTube e no Spotify. Eu sou Emma Alves e aguardo por vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!